Pessoal, nessa aula a gente vai continuar de onde a gente parou, né, na aula passada. Até a aula foi um pouco curta, né, teve alguns problemas externos. Mas nessa aula a gente já vai entrar num assunto novo, que esse assunto, vocês vão ver que ele tem muito a ver com os assuntos passados, certo? Aquele assunto que a gente falou sobre migração, imigração, né? Os tipos de imigração. Tem muito a ver também com a formação da população brasileira, certo? Por que a população brasileira inicialmente ficou mais no sudeste, né? Do que no nordeste, certo? Por que ela se concentrou mais nessas áreas do que em outras, certo? A gente vai usar também um pouco do conteúdo que a gente viu nas aulas passadas e a gente vai avançar no conteúdo falando sobre o espaço urbano, né? Eu até perguntei a vocês na aula passada o que era urbano, o que considera um local urbano e o que considera um local rural, certo? E até perguntei se Itaitinga era um local rural ou era um local urbano. Aí vocês lembram o que vocês responderam? Alguém lembra o que eu respondi? Pode falar? Eu respondi que cidade é que tem prédio Que tem prédio, né? É uma das e, características. Pode falar, Ania. e rural que tem planta, vaca, animal. Que tem animais, né? É mais É. ou menos isso, certo? São características de locais urbanos e locais rurais, certo? A gente pode identificar assim, professor, aquela cidade ali ela é urbana porque ela tem muitos prédios. É uma das características, certo? É uma das características. Mas a gente vai ver nessa aula que existem outras características que tornam um local urbano, certo? E um local rural, beleza? Vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre a urbanização contemporânea, né? Sobre a desigualdade que tem nas cidades e a segregação espacial, subemprego e submoradia. A gente vai falar um pouco sobre a violência urbana, né? Que é um resultado desse subemprego e submoradia. As redes e hierarquias urbanas e as cidades na economia global, certo? Aí, eu até relembrando o que eu tinha falado na aula passada, a diferença de uma cidade atualmente para uma cidade na Idade Antiga, certo? Vou citar aqui como exemplo, Fortaleza e a Roma, certo? E Roma, a antiga Roma lá do Império Romano. Aquela cidade não tinha prédios, né? Mas era considerada cidade, certo? Era considerado um local urbano, certo? Tinha uma concentração de pessoas. Por quê, professor? Por que aquela cidade de Roma, lá onde o Tiago falou para vocês, né, sobre o Império Romano, por que aquilo ali era considerado cidade também? Porque naquela época, pessoal, para ser considerado cidade, eram outras características, certo? Eram outras características do que é hoje em dia, certo? Então, o processo de urbanização, ele foi mudando ao longo dos séculos, certo? Por isso que a gente chama aquelas cidades, lá, Mesopotâmia, Roma, certas cidades mais antigas, da antiguidade, a gente pode chamar também de cidades. Só que ali, aquelas cidades têm outras características diferentes das cidades que a gente tem hoje em dia, certo? Aí aqui vai falar um pouco sobre o processo de urbanização. O processo de urbanização, ele vai começar, aqui nesse nosso slide, no século XVIII, a gente consegue ver que a população rural era bem maior que a população urbana, né? A população urbana, essa de vermelha, a população rural, essa de verde, ó. Você vê que a maioria da população mundial morava em áreas rurais, né? Ó. Aí, a partir dos anos 50, isso aqui foi mudando, ó. Isso daqui, pessoal, é em relação ao Brasil, certo? Em relação ao Brasil, ó. A metade dos anos 60, a população rural e a população urbana, ó, era meio que equiparado, ó. A gente consegue ver por esse gráfico, né, ó, que atingiu 50% de cada no meio dos anos 60. E depois a população urbana disparou, né, para você ver a diferença. Mais de quase 80% da população do Brasil moram em áreas urbanas, certo? Moram em cidades urbanas, certo? Um dos processos que acelerou, certo, esse processo de urbanização
foi a industrialização, certo? A gente até falou em aulas passadas que a industrialização é um dos fatores que houve muito, que aconteceu muito no êxodo rural, certo? Com a urbanização e a necessidade de ter pessoas para trabalhar nessas fábricas, e a população viu uma melhor qualidade de vida indo para as cidades, essa população migrou muito. Eu não sei se já aconteceu no caso das famílias de vocês, de o avô, a avó sair da sua terra natal, né, sair da sua cidade natal, geralmente o interior, isso no caso do Ceará, né, saindo do interior do Ceará e vindo para Fortaleza, ou região metropolitana, para ter uma melhor condição de vida, né, para ter uma melhor condição de emprego, para poder alimentar os seus filhos, certo? Isso aconteceu muito durante os últimos anos aqui, principalmente no Ceará, mas aconteceu no Brasil como um todo. É o que eu falei lá na aula sobre imigração, né? De as pessoas saindo do Nordeste, indo para o Sudeste, para buscar uma melhor qualidade de vida, ou as pessoas saindo do interior do seu estado e indo para a capital, para também ter uma condição melhor de vida, para ir atrás de um emprego melhor, de ter uma educação melhor para os seus filhos, né? Muitos fatores vão levar as pessoas a migrarem, certo? Mas o que seria o processo de urbanização, pessoal? Qual é a definição, certo? É um processo de transformação das características rurais de uma localidade ou região para características urbanas, certo? O que seriam essas características urbanas e rurais? Uma das características maiores, certo, são a grande quantidade de equipamentos públicos que existe nesse local, certo? Por exemplo, se nessa cidade tem hospital, tem escola, tem uma prefeitura, tem esses prédios públicos e também tem asfalto, tem uma melhor qualidade, tem indústrias também, essa cidade ela começa a passar pelo processo de urbanização, certo? Vê a aglomeração de pessoas, as casas são mais próximas, há asfalto nesse local, nessa cidade, certo? Isso vai tornando com que essa cidade deixe de ser rural e passe a ser urbana. Professor, mas isso acontece, que uma cidade ser rural e ser urbana? Sempre aconteceu, certo? Vamos aqui, Messejana não é mais cidade, né? Mas já foi um dia cidade. Ela era uma cidade rural e com o tempo, certo? Com a vinda de pessoas para essa localidade e a transformação e tendo também equipamentos urbanos, essa localidade passou de rural para urbano, certo? Os prédios, como a Anne falou, os prédios é uma das consequências desse processo de urbanização, certo? A gente consegue ver até nas fotos aqui, né? A gente vê aqui a diferença aqui, ó. Um exemplo aqui, ó, Sobral. Sobral à esquerda. Essa cidade aqui, antes, né, dos anos 40, 50, ela era totalmente rural, né? A cidade de Sobral, com a vinda de indústrias, principalmente de indústrias, essa cidade ela passou por esse processo de não vamos dizer modernização, mas ela passou por esse processo de transformação, certo? Das características rurais, né, que a gente consegue ver aqui que existiam fazendas dentro da localidade, e a partir dessa transformação, essas cidades aqui elas passaram a ser urbanizadas, certo? A ter equipamentos como asfalto, prefeituras, certo? Igrejas, certo? Vocês têm alguma pergunta até agora? Alguma dúvida do que é uma área rural e uma área urbana? Certo? A gente consegue definir principalmente por isso, por esses equipamentos. Ó. Se a gente vê que ela é asfaltada, que tem uma prefeitura, que tem prédio, tem hospitais, tem escolas, certo? A gente até, não sei se vocês já observaram, mas escolas em área rural, elas são bem distantes, né? Não sei se vocês já viram em alguma matéria, alguma notícia, mas uma escola numa área rural, ela é bem distante para atender toda aquela população daquela área rural. Numa cidade, não. A gente consegue ver que a escola, ela é para ficar, né, a poucos quilômetros, a poucos quarteirões da sua casa, certo? A gente consegue visualizar que
Dentro de Fortaleza, um bairro tem diversas escolas. Dentro de Jereraú, querendo ou não, sendo um pouco mais distante para alguns, mas dentro lá de Jereraú existem algumas escolas, certo? Existe escola de ensino fundamental, existe escola de ensino médio. Jereraú, toda aquela localidade, né? Jereraú, Jabuti, certo? Existe mais de uma escola de ensino médio, mais de uma escola de ensino fundamental, certo? Aí, atualmente, esse fenômeno está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia, certo? Então, a tecnologia está melhorando, certo? Está se aprimorando, e com isso a cidade também vai se aprimorando, certo? Os equipamentos das cidades vão se aprimorando. Beleza? Aí, quais são os fatores que levam a essa urbanização, certo? Existem dois tipos de fatores, né? Fatores atrativos, que tem nos países desenvolvidos, que é a sedução das cidades e a mecanização do campo. Então, o que aconteceu aqui, principalmente nos países desenvolvidos? Com o avanço da tecnologia, certo? Como é que era feita a colheita antes, nos anos 50, nos anos 60? A colheita era feita por várias pessoas, né? As pessoas iam com equipamentos mais rudimentares, né? Com foice, com facão, iam fazendo essa colheita, certo? Um exemplo, uma plantação de milho, para ela ser para ocorrer a colheita dela, precisaria de 200 pessoas. Mas com o avanço da tecnologia e o advento do trator, essa colheita que precisava de 100 pessoas, agora precisa só de um trator. Só precisa de uma pessoa agora, né, que dirige o trator. E isso é um dos fatores que fez as pessoas saírem lá do campo para ir para a cidade, certo? A falta de emprego. Já que o campo não precisa mais de pessoas para fazer essa colheita, eu preciso ter um emprego, certo? Então, um dos fatores dos países desenvolvidos foi o quê? Foi essa mecanização do campo. Então, as pessoas tiveram que sair do seu local de onde nasceu por falta de emprego, um dos motivos, né? Para ir atrás de um emprego numa cidade maior, certo? Os fatores repulsivos, que também está nos países subdesenvolvidos, né? São as péssimas condições de vida no campo, certo? Aqui a gente pode citar como exemplo o Ceará, né? Ceará com o fenômeno da seca, a gente consegue ver que o Ceará ele passa já pelo 5º ano de seca, certo? Esse ano deu até uma melhorada, mas ele já estava há 5 anos com condições climáticas ruins. E isso não favorece a plantação, não favorece a vida rural, não favorece os animais, certo? Então, por isso, é um dos motivos também que muitas pessoas saem do interior para ir para as cidades para tentar sobreviver, né? Já que a seca não deixa eu ter a minha plantação, eu preciso ir para um local onde eu consiga sobreviver, né? Entre aspas. Um outro fator é a macrocefalia urbana, certo? É uma grande concentração de atividades econômicas em uma cidade. O que seria essa macrocefalia urbana, pessoal? Essa macrocefalia urbana é o que acontece entre Fortaleza e Itaitinga. Está aqui para vocês. Quando vocês terminarem aqui o 3º ano e vocês forem procurar uma universidade ou uma faculdade para estudar, né, para continuar e se especializar, onde é que vocês vão estudar? Vocês vão estudar em qual cidade? Vai ser em Fortaleza. Em Fortaleza, né? Eu não vou estudar numa faculdade em Itaitinga, mas, professor, Itaitinga não é cidade? Por que não tem universidade em Itaitinga? Já que Itaitinga não é uma cidade, ela não é urbana? Pessoal, as cidades elas têm diversas características, certo? Essa macrocefalia urbana é a concentração de várias atividades numa cidade. É como se essa cidade fosse uma cidade polo. E as cidades ao redor dessa cidade maior, ela meio que usa os equipamentos urbanos, certo? Por isso que existe Fortaleza e região metropolitana. Por quê? Porque Fortaleza ela vai concentrar essas atividades, essa grande maioria de atividades, e essas cidades da região metropolitana, as pessoas vão sair dessas cidades para utilizar. Vamos citar aqui um outro exemplo. Ó.
Se a pessoa ela quiser fazer um exame de ressonância magnética, né? Ela precisa fazer uma ressonância. Em Itaitinga tem hospital, né? Lá tem posto de saúde e tem hospital. Mas se ela quiser fazer um exame mais meticuloso, né? Um exame mais especializado, ela precisa vir para Fortaleza, certo? Por quê? Porque Fortaleza é onde vai ter esses equipamentos com a tecnologia mais avançada, certo? Vai ter esses equipamentos com tecnologias melhores, certo? Mesma coisa universidade, faculdade, certo? Isso não quer dizer que Itaitinga não seja uma região urbana. É uma região urbana porque ela tem características de uma cidade, certo? Ela tem prédios públicos, ela está asfaltada, certo? Ela tem ela tem esses equipamentos, mas existe esse fenômeno aqui da macrocefalia, certo? Que é uma cidade que tem muitos equipamentos urbanos e as cidades ao lado, as cidades ao redor, utilizam para alguma coisa, utilizam para educação, utilizam na área da saúde, certo? A mesma coisa é São Paulo, certo? São Paulo é uma cidade polo, a gente chama de cidades polos, porque ela concentra as melhores, não vou dizer melhores, mas ela concentra a maior concentração de equipamentos do Brasil, certo? É um outro exemplo também. Ó. Se eu quiser um tratamento ainda melhor, o que eu faço? Eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, certo? Porque são locais onde concentram no Brasil, isso que eu falo, a nível Brasil, certo? A nível Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro é onde vai ter equipamentos melhores. Por exemplo, se eu quiser estudar na melhor universidade do Brasil, eu não vou conseguir aqui em Fortaleza, só se for online, né? Mas se eu quiser estudar presencialmente na melhor universidade do Brasil, eu tenho que ir para São Paulo, certo? Porque lá em São Paulo é onde está a melhor universidade do Brasil, certo? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, na Google, se eu quiser arrumar um emprego na Google, que é uma grande multinacional, em Fortaleza eu consigo presencialmente? Não, eu tenho que ir para uma cidade maior, certo? Eu tenho que ir para São Paulo, porque São Paulo é onde está concentrado a empresa da Google, certo? Mas isso quer dizer que Fortaleza não é uma cidade? Não, são características diferentes, certo? Tem cidades maiores e cidades menores, certo? A gente chama isso de hierarquia. Tem cidades maiores, tem uma grande quantidade de equipamentos e tem cidades que tem poucos equipamentos, mas nenhum e nem outro deixa de ser cidade, deixa de ter uma área urbana, beleza? Aí a urbanização contemporânea, pessoal, a urbanização na atualidade, ó, ela vai acontecer a partir do êxodo rural, ó, certo? Que é a ida, né, das pessoas do campo para a cidade. E com a revolução informacional, não se pode mais estabelecer uma associação direta entre urbanização e industrialização. Aí nos países desenvolvidos, em alguns emergentes, tem havido um processo de transferência de indústrias de grandes para médias e pequenas cidades, certo? O que quer dizer isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, antes a gente dizia que uma cidade que tinha indústrias era uma cidade urbana. Aquela cidade ali, ela tem 5 indústrias. Então ela era considerada urbana? Sim. Mas atualmente, certo? Isso não quer mais dizer que ela é sinônimo de urbanização, certo? Por quê? Porque os países, principalmente os países desenvolvidos, os países mais ricos, eles estão tirando as indústrias, certo? Desses países e estão colocando os países subdesenvolvidos, certo? Por vários motivos. Tem o principal motivo é a mão de obra. É a mão de obra mais barata. Por exemplo, o Clécio é dono da Nike. Aí ele faz o sapato... A indústria dele é lá nos Estados Unidos, certo? Ele produz lá o sapato da Nike, o tênis da Nike. Mas para ele produzir um tênis da Nike lá, ele gasta $50, certo? Com mão de obra, com equipamentos, energia. Só que lá na Índia, esse mesmo tênis que ele vai produzir, em vez de ele gastar $50, ele vai gastar 10, certo? Porque lá a mão de obra é mais barata, lá tem mais incentivo, lá a energia é mais barata. Aí o que o Clécio vai fazer? Ele vai pegar a fábrica dele da Nike, vai fechar nos Estados Unidos e vai colocar na Índia, certo? Aí essa cidade da Índia não quer dizer que é uma cidade urbana,
certo? Ela está com equipamento, uma indústria, mas ainda não é características de uma cidade urbana, certo? Não é como era antigamente. Então é mais ou menos assim. Agora é diferente, certo? Não, você não pode dizer que uma cidade industrializada é uma cidade urbana, certo? Essa cidade urbana ela tem que ter equipamentos públicos, certo? Além de indústrias, certo? Aí no setor que mais tem crescido, principalmente nos países subdesenvolvidos, é o setor de serviços, certo? São as lojas, os comércios. Aí atualmente nas regiões do mundo consideradas modernas, né? Já não dá mais para estabelecer uma clássica separação entre campo e cidade, certo? Nas cidades, por quê? Essa questão de urbanização com indústria, ela nas cidades, principalmente nas cidades mais desenvolvidas do mundo, as cidades mais ricas, ela já não possui tantas indústrias, certo? Essas indústrias já estão em outros locais. Um é a mão de obra, o outro também é a qualidade de vida, certo? Por que a gente diz que a China é um dos países que mais poluem no mundo? Porque grande parte das indústrias do mundo foram para lá, certo? Por diversos fatores, incentivo do governo chinês, mas as indústrias saíram do seu país de origem e foram se estabelecer na China, certo? Até uma grande questão é a questão ambiental, certo? Principalmente na Europa. A Europa, que preza muito pela questão ambiental, ela não quer que o seu país seja um país poluente, né? Seja um país poluído. Aconteceu também isso aqui em Fortaleza, certo? As indústrias de Fortaleza, até os anos 80, eram concentradas ali na Francisco Sá. Não sei se vocês conhecem, mas é ali na parte norte de Fortaleza. Nos anos 80, com um grande aumento da população, né, vindo pessoas de outros locais para Fortaleza, essas indústrias elas saíram de lá porque elas poluíam, né? Poluíam o ar de Fortaleza. Elas saíram nos anos 70, desculpa. Saíram de Fortaleza e foram para Maracanaú, certo? Onde tem um polo industrial, né? É uma cidade industrial lá, certo? É um dos fatores, questão ambiental, a questão do incentivo do governo. Acho que com certeza o governo incentivou, deu isenção fiscal para essas indústrias saírem lá de Fortaleza e irem para Maracanaú, né? Certo? Aí muitos problemas afetam diariamente as mais variadas cidades, né? Toda cidade tem os seus problemas e muitas dessas cidades têm o mesmo tipo de problema, né? E muitas cidades se especializaram em algumas funções, enquanto outras são multifuncionais, certo? O que quer dizer isso daqui? Ó? Que existem cidades que têm características. Ó. Vou citar aqui um exemplo. No carnaval, pessoal, no carnaval, para onde vocês acham que as pessoas vão para curtir o carnaval? Quais são as cidades? Alguém pode dizer um exemplo de cidade? Que as pessoas vão para curtir. Aqui no Ceará mesmo, para curtir no carnaval. Alguém pode dizer Olinda? Hein, pessoal? Salvador, pronto. Um bumbum, uma boa... Vale, Olinda? Qual, Anne? Vale, Olinda. Olinda. Pronto. Quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa em algumas cidades, né? Ó, Salvador, Olinda. Aqui no Ceará a gente pensa em Aracati, né? É uma cidade que ela tem o carnaval importante. Essas cidades, pessoal, por que eu falei isso? Elas se especializaram em alguma função, certo? É uma função turística. Existem cidades que elas são cidades turísticas. Por quê? Porque a maioria das suas funções, a maioria dos seus serviços são em função do turismo. Um exemplo é Olinda, né? Salvador. Já é diferente de Taitinga. Por exemplo, se eu quero fazer turismo em alguma cidade, eu não vou para Itaitinga, né? Eu vou para Salvador, certo? São cidades que têm características diferentes, certo? Ah, mas se eu quiser arrumar um emprego, se eu quiser ter um emprego e trabalhar na indústria, qual cidade ela é mais favorável para eu ir? Eu posso ir para Maracanaú, né? Porque a característica da cidade de Maracanaú é uma característica industrial, de uma cidade industrial. Já é diferente de Salvador, que tem uma característica de uma cidade
turística. Professor, então Salvador não tem equipamentos públicos para ser considerado cidade? Tem, ela tem equipamentos públicos para ser considerada cidade, certo? Ela tem o asfalto, ela tem todas as características. Só que ela vai ter funções diferentes, certo? Fortaleza é considerada uma cidade turística, né? Principalmente para pessoas de outros países, de outros estados, ela é considerada uma cidade turística. Então, existem cidades, pessoal, que ela tem algumas funções, ó. Tem cidades que são cidades médicas, certo? Que tem hospitais bons, certo? E nessas cidades, elas são mais conhecidas por esses equipamentos, certo? Ah, se eu estou muito doente, então vai para aquela cidade ali, que aquela cidade ela tem um hospital muito bom, um dos melhores hospitais do Brasil. Então, são cidades que têm características diferentes. Tem cidades que elas são mais turistas, tem cidades que elas são mais industriais, certo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que ela é considerada uma cidade turística, né? A maioria dos seus serviços são em volta, certo, do turismo. Mas São Paulo já é diferente, né? São Paulo dizem muito, se você quer ganhar vida, ou se você quiser ser rico, né? Era até então, hoje em dia não é tão mais, né? Você vai para São Paulo, porque São Paulo tem muita oportunidade de emprego, certo? Você vê que as cidades têm características diferentes, certo? E isso que a gente chama é que elas se especializaram em algumas funções. São essas funções que eu falei para vocês. Turismo, função educacional, certo? Lá em São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma cidade chamada Campinas, que lá está a Unicamp. Essas cidades são cidades universitárias, certo? São cidades que têm grandes equipamentos, né? Grandes universidades, e lá, nessas cidades, tem mais estudantes do que moradores, certo? Tem mais estudantes do que pessoas locais. São cidades que se especializaram na educação, certo? Não sei se vocês já viram em algum jornal, em alguma matéria, mas tem cidades que elas são todas voltadas para a área educacional. Elas têm uma grande universidade dentro dela e tudo dentro dela é voltado para a universidade. Por exemplo, lá pode ter hotéis que abrigam os estudantes, certo? Podem ter pousadas, podem ter lanchonetes que vão dar de alimentos aos estudantes. Vocês estão observando aqui, existem cidades que são diferentes. Ó. Essa aqui é uma, tem características educacionais, né? Tem universidades. E ao redor desse equipamento, existem pessoas que utilizam as suas casas ou constroem novas casas para abrigar os estudantes ou fornecer alimentos, certo? A diferença, né, de uma cidade de Campinas para Salvador, uma cidade turística para uma cidade universitária. Tem grande diferença, né? Mas nenhum e nem outro deixa de ser cidade. São cidades com características diferentes, certo? Aí aqui é só mostrando um pouco da urbanização, né? Os fatores repulsivos, os fatores atrativos que a gente falou. Uma outra característica é a desigualdade e a segregação social, né? Aí, em qualquer grande cidade do mundo, o espaço urbano ele é fragmentado, certo, pessoal? O espaço urbano ele não é igual. Dentro de uma cidade, não tem as mesmas características, certo? A gente pode observar em Fortaleza. Ó. Em Fortaleza, a gente consegue ver que existem bairros mais ricos e bairros mais pobres, né? A gente consegue ver uma diferença grande entre o Meireles, certo? Que é o bairro mais rico de Fortaleza, e o Siqueira, certo? Que são dos bairros que tem menores equipamentos, certo? Tem uma como é que eu posso falar? Tem equipamentos públicos e tem equipamentos que tem essa característica de cidade, eles são menores no Siqueira do que em Meireles, certo? Esses dois bairros estão dentro de Fortaleza, mas a gente consegue ver essa desigualdade, a gente consegue ver um bairro com grandes empregos, né, com grandes oportunidades de empregos, com grandes prédios, e a gente consegue ver um do Siqueira que já não tem isso, certo? É por isso que tem trabalhadores que saem do Siqueira e vão trabalhar no Meireles, certo? Aí tem cidades também que apresentam centros comerciais e financeiros, industriais, residenciais e de lazer,
Entretanto, é comum que as funções diferentes coexistam no mesmo bairro, certo? Isso daqui, pessoal, eles estão falando sobre diferentes características que existem dentro de uma cidade. Ó. Um exemplo, ó, Fortaleza, né? Fortaleza, ela tem um centro comercial grande, né? Não sei se vocês, quando chega o Natal, chega datas mais comemorativas, saem da região metropolitana e vão para o centro de Fortaleza, porque aqui as roupas, a gente consegue ter uma maior variedade de roupa, né? E elas, por consequência, são mais baratas. Mas também Fortaleza é uma cidade turística, né? Se você chegar ali na Beira-Mar tem uma grande quantidade de hotéis, certo? De equipamentos que favorecem o turismo. Então a gente consegue ver que dentro dessa mesma cidade, ela tem diferentes funções. É um grande centro de compras, né? E é um grande centro turístico. A gente chama essas cidades policêntricas, certo, pessoal? Poli vem de vários, né? E cêntricas são vários centros. A gente consegue ver que dentro de São Paulo tem uma grande área de estudo, né? Tem uma USP, tem uma área educacional boa, mas também é o centro financeiro do Brasil, certo? Lá vai ter uma avenida que ela concentra as maiores empresas do Brasil, certo? A gente consegue ver essa diferença, ó. Ela é policêntrica. Por quê? Porque ela tem uma qualidade boa, certo? Ela tem uma qualidade boa na educação, tem equipamentos bons lá na área da educação em universidades, mas também é o centro financeiro, certo? Essas cidades são chamadas de cidades policêntricas, certo? Ela não tem só um centro, ela não é só uma cidade turística, ela tem outras características também, certo? Mas isso, pessoal, quando tem essa qualidade, ela tem que chamar a atenção, certo? Ela tem que ser muito maior do que a cidade vizinha. Porque, por exemplo, Itaitinga tem as suas feiras, né? Itaitinga tem o seu centro comercial. Então quer dizer que ela é uma cidade comercial, Itaitinga? Ela é, mas ela não é uma cidade que ela é um polo. Ela não tem o seu centro industrial, ela não se destaca tanto como Fortaleza, certo? Aí falando um pouco da desigualdade, né, e a segregação social. Vai mostrar aqui, ó, a gente consegue ver nessa foto, essa foto aqui ela até é bem clássica. Essa foto aqui é lá no Morumbi, lá em São Paulo. Vocês conseguem ver a diferença aqui, pessoal, do lado esquerdo para o lado direito? Alguém dá para visualizar? A gente consegue visualizar aqui, o que vocês conseguem ver nessa foto? Alguém pode falar? Desigualdade, pobreza, corrupção, riqueza. Desigualdade, a pobreza, né? Mas a gente consegue ver, ó, que do lado direito, né, ó, tem prédios, tem equipamentos aqui de esportes, né? Tem uma quadra aqui de esportes, tem aqui uma quadra acho que parece um parque aquático, né? Aqui tem uma piscina aqui. E a gente consegue ver um prédio de alta classe social, né? Eu acho que é um hotel. Parece ser um hotel, né? Tem piscina em todos os andares, né? E do outro lado, ó, a gente vê aqui a falta de equipamentos urbanos. Ó. A gente não consegue ver uma rua asfaltada. Pode ser que essa rua aqui até seja, mas olha a qualidade aqui do asfalto. Certo? A gente não consegue visualizar aqui se tem equipamentos públicos. E é do lado, ó, dentro da mesma cidade. Ó. A gente consegue ver um local de alto padrão, um muro dividindo, e do outro lado a segregação espacial. Certo? Isso acontece, pessoal, na grande maioria das grandes cidades. Existem pessoas que não conseguem ter acesso a cidades com equipamentos melhores. Você tá, a cidade não, dentro da sua própria cidade, você não consegue ter acesso a pontos turísticos, certo? Vou aqui citar um exemplo. Se você é do Siqueira, certo? Se você mora no Siqueira, ou mora aqui até na Messejana, e você quer ir na Beira-Mar num domingo às 10 da noite, eu quero ir na Beira-Mar às 10 da noite, certo? Quero lá e ver lá o calçadão. Se eu não tiver um carro, vai ficar muito difícil eu chegar lá na Beira-Mar nesse horário. Por quê? Porque quem depende de ônibus, os ônibus vão estar bem escassos, certo? Não vai ter um ônibus nesse horário para
eu me deslocar aqui de Messejana para ir para Beira-Mar, certo? Querendo ou não, isso é uma forma de segregação, certo? Se eu quero ir para qualquer local de Fortaleza, eu devia ter um ônibus, e 10 horas não é nem um horário tão tarde, né? Eu devia ter um ônibus ou um equipamento público que me levasse até esse local, certo? E isso não acontece, beleza? Então, dentro de uma mesma cidade, ó, vocês conseguem ver que existem grandes diferenças. Ó. Existem poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham pouco, ó, certo? Esse fenômeno aqui também, pessoal, acontece muito quando as pessoas saem do êxodo rural, né? Elas saem das suas cidades para ir para cidades maiores, para melhores condições de vida, só que elas não têm a condição financeira de ter uma moradia melhor, certo? De ter uma moradia melhor, mas ela precisa sair da sua cidade natal, porque senão ela pode morrer de fome, né? Então ela se sujeita a ir para esses locais mais periféricos, porque são mais baratos, né? Aqui o preço da terra é bem mais barato do que nessa área aqui da direita. E, por consequência, eles fazem esses aglomerados, certo? Que é chamado de aglomerado subnormal, que também pode ser chamado de favelas, né? Não tem um... Não, você chamar um local de favela, você não é questão de ser preconceituoso com esse local, certo? É o nome mesmo que ela... É o nome mesmo desses aglomerados, nome comum, né? Nome mais usado, certo? Aí um dos fatores, ó, que vai acontecer dessa desigualdade aqui, ó, é a violência urbana, certo? Roubo, assalto, sequestro, atinge milhares de pessoas todos os anos, certo? Principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Países como o Brasil, país periférico. Entretanto, deve ser destacado que a violência não está necessariamente associada à pobreza, e mais acentuadas aos países subdesenvolvidos, né? Intermediário como o Brasil, acentuado pela desigualdade econômica, certo? Isso aqui, pessoal, eu quero falar para vocês que não é só porque que um local ele é mais pobre, né? Ele tem uma renda menor, que quer dizer que a violência aqui, que aqui só vai ter marginal, que a violência aqui vai ser maior, certo? Isso aqui não é fator, certo? É tanto que, não sei se vocês moram em locais que tem uma economia menor, um bairro que ele tem essas características, a gente consegue ver que a grande maioria das pessoas são pessoas que trabalham, né? São pessoas que estão buscando sua melhor condição de vida. Então, a pobreza não significa que não é sinônimo de violência. Aquele local, o Siqueira ali é um bairro mais pobre, então lá vai ter muita violência. Não, certo? Se a gente vê dentro do Siqueira, o Siqueira é gigante. E a grande maioria das pessoas são pessoas que estão lá trabalhando, são pessoas que estão tentando ter uma melhoria e uma condição de vida melhor, certo? Então não associem a violência à qualidade de vida, certo? Não associe o crime a locais que têm uma baixa qualidade de vida. Vou citar aqui um outro exemplo, ó, Brasília. Brasília é uma cidade de alto padrão, né? Uma das cidades mais caras do Brasil para você morar. Mas se você observar que os crimes lá, principalmente aqueles crimes de colarinho branco, né? Aqueles crimes de corrupção, vão acontecer nessas cidades. Ah, professor, mas não é uma cidade que ela é rica, que ela tem dá grande oportunidade para as pessoas que moram lá? Dá, mas mesmo assim existem crimes lá, né? Acontecem crimes de corrupção, certo? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma questão, Não, alguma dúvida? não. Ó, aqui até um quadro sobre a violência urbana, né? Ó, mostrando aqui um pouco. Acho que aqui até do filme Cidade de Deus, ó. Certo? Aí, pessoal,